Olá, bem-vindos a bordo. Esse é o nosso terceiro vídeo de custos. Como vocês sabem, eu anoto absolutamente tudo no caderninho. Lembrando que esse é o nosso estilo de vida. É para você ter uma base, não para você seguir a risca ou falar, eu não vou no restaurante. Eu acho muito importante para quem tem um budget apertado, anotar tudo para você saber onde você está gastando. Muitas vezes a gente acha que está gastando muito em diesel, quando na verdade está gastando muito em marina ou em restaurante. Então é legal para você conseguir observar. A gente pegou novembro do ano retrasado a outubro do ano passado, que foi quando a gente começou novembro pela Grécia. Passamos pela Turquia, em seguida a gente voltou para a Grécia, passamos na Croácia e passamos depois pela Itália. Então, para vocês terem uma ideia da região onde a gente está falando desses custos. Aí eu divido em alguns itens: turismo, mercado, manutenção, diesel, marina, restaurante, Google, extras, internet e saúde. Então eu vou falar um pouco de cada um e a média final de cada um deles. Turismo tá taxas de entradas em países, que em alguns países você tem que pagar para entrar, e tem algum turismo, algum museu, algum passeio que a gente faz. Então a gente gasta em torno de 170 euros nisso, e aí a gente tem alguns picos, por exemplo, março, 765, que foi quando a gente teve uma complicação na Grécia e a gente teve que contratar um despachante, e esse despachante acabou cobrando 400 euros, então por isso que foi tão alto. E depois nós temos abril, que foi quando a gente entrou na Croácia. E na Croácia você tem que pagar o vinhete, que a gente também já falou em alguns vídeos, que custa 250 euros para você ficar um mês na Croácia. E aí em seguida nós temos mercado, que a gente tem uma média de 200 euros por mês. Esse é o topo, né, da nossa lista, é o que a gente acaba mais gastando. Ele representa 17% dos nossos gastos. E aí a gente tem alguns picos, que é novembro e dezembro, 270 euros, que foi durante o inverno. Quando começou a ficar frio, a gente viu que a gente começou a comer mais, a gente engordou mais. Então todas essas coisas de que falam que o inverno engorda é pura realidade, que a gente gasta mais com comida também. E aí depois a gente tem agosto e setembro, que foi o mês que eu tava me alimentando mais por conta da gravidez. Eu tava fazendo almoço e janta, coisa que antes a gente fazia só um almojanta. Então a gente teve também aí um aumento no nosso mercado. Depois a gente teve manutenção com 125 euros de média. Manutenção é troca de óleo, alguma pecinha que a gente tem que comprar, algum produto de limpeza, de cera, Sikaflex, WD. Então tá tudo incluso nessa manutenção. E a gente tem alguns picos, que é dezembro e fevereiro, onde a gente estava na Turquia. A gente se programou para fazer algumas manutenções na Turquia, porque a gente viu que era barato, o custo lá era muito bom, então a gente acabou fazendo bastante coisa por lá. E aí fevereiro, né, que foi 285, foi o último mês na Turquia, que foi quando a gente trocou rotor, correia, óleo, tudo para se preparar para começar uma temporada nova. Em seguida, nós temos o diesel, que representa 14% do nosso gasto, que tem uma média de 227 por mês. O diesel é aquela coisa que a gente sempre fala, se você está correndo, você vai gastar mais. Então, por exemplo, junho, que foi quando a gente saiu da Croácia, entrou na Itália, que a gente deu uma apressada, a gente acabou gastando mais. Então, assim, é aquela coisa, diesel é fácil você saber como economizar. É só você não ter pressa e aproveitar cada janela de tempo.
Depois nós temos as marinas, com uma média de 253. A gente tem alguns picos que foram dezembro, janeiro e fevereiro, que é exatamente quando a gente invernou. A gente pagava 250 por mês na marina, na Turquia, só que não estava incluso água e eletricidade. E aí, como estava frio, a gente acabava usando bastante o aquecedor interno, né, o barco, aquele de tomada, e isso consome bastante, então não ficava só nos 250 por mês. E a gente também tem um pico em maio, que foi quando a gente teve um tempo ruim na Itália e a gente teve que ficar numa marina durante 4 dias. A média de marina na Itália é 70 euros por diária. Muitas vezes é mais fácil você fechar um mês, que custa em torno aí dos 300 euros, do que você pagar diária. Só que ao mesmo tempo você também não quer ficar parado um mês no mesmo lugar, né? Então temos aí esse custo bem alto em maio. E aí outubro, que é a marina que a gente já está pagando em Roma, em Fiumicino, que é 250 euros um mês na marina. Depois nós vamos para restaurante, onde a gente tem um custo médio de 94 euros. Restaurante é uma coisa meio básica, assim, não varia muito. Depende do lugar onde a gente tá, depende da nossa semana. Tem semanas que a gente tá a fim de comer uma pizza, que é uma coisa que eu não consigo fazer dentro do barco. Normalmente a gente busca por esse tipo de comida, coisas que eu não consigo fazer ou que eu não sou tão boa. Então, aí a gente sai para comer uma vez por semana, mais ou menos. E lembrando que é mais caro acaba sendo a bebida. Por exemplo, uma Coca-Cola na Europa custa 5 euros no restaurante. Então a nossa conta, normalmente, quando a gente sai, fica tipo uns 30 euros, 25 euros, mais ou menos, quando a gente come uma pizza, toma alguma coisinha. E é basicamente isso que a gente sai para comer. Aí nós temos um custo com o Google, nosso cãozinho, que representa apenas 5% do nosso gasto. Ele tem uma média de 62 euros por mês, que é basicamente ração, alguma coisinha que a gente tem que comprar para ele, alguma coisa de infecção na patinha ou alguma vacina, mas é basicamente ração mesmo, que ele come um pacote de 12 quilos por mês. Os extras são algumas coisas que eu compro pro barco de decoração, ou algum lençol, uma toalha, roupas. A gente acabou comprando roupa no inverno, que a gente não tinha segunda pele, bota, meia de lã, a gente não tinha nada disso. E tudo isso eu coloco nos extras. A gente teve um pico maior em dezembro, que foi por conta dessas roupas de frio. E aí nós temos setembro e outubro, que foi quando eu coloquei o Domênico nesses extras, que eu comprei o carrinho de bebê, comprei umas coisinhas para adaptação dele no barco. Provavelmente o ano que vem ele vai ter uma linha só para ele, mas enquanto ele ainda não está gastando muito, ele acabou entrando nos extras, que foi algumas coisinhas que eu comprei. Depois nós temos internet, com um custo médio de 48 euros por mês. Onde a gente gastou muito foi na Grécia, que foi em novembro. A gente teve um pico de 106 euros. A internet era péssima e era extremamente cara. E outro lugar que a gente gastou bastante foi assim que a gente chegou na Itália, que foi em julho, que a gente teve problema de cobrança, N fatores, que a gente até falou sobre a TIM aqui, e aí por isso que a gente teve um pico. Mas fica aí na média dos 50 euros e a gente tem internet suficiente para postar os vídeos, para no final do mês talvez assistir um Netflix. É bem tranquila a internet por lá. Saúde está incluso algumas coisas que eu compro na farmácia, desde higiene pessoal até algum remedinho, alguma coisa que a gente está precisando. E aí a gente também começa a perceber alguns picos em agosto, que foi quando eu descobri a gravidez. E aí a gente incluiu as consultas dentro desse item. A gente gasta, em média, 75 euros por mês.
E aí a gente vê o pico exatamente em agosto, que foi quando eu descobri, de 304, que foi quando eu fiz exames e consulta médicas. E aí, fechando assim, a gente tem o total de tudo isso. A nossa média desses 12 meses é de 1.186 euros, que seria em torno dos 5.500, 6.000 reais. Nesse total tá incluso tudo que eu falei, né, no estilo de vida que a gente vive, mas tem algumas coisinhas extras que eu queria falar para vocês. Seguro não está incluso nessa conta. A gente paga 700 euros por ano. Isso depende do barco, depende se você pega o seguro total ou se você pega só para terceiros, depende muito. Mas no nosso caso, a gente gasta 700 euros por ano. E aí tem algumas melhorias que a gente fez, como troca de bimini, a gente trocou a capa da Genoa, colocamos privada elétrica, trocamos a âncora, e aí tudo isso deu um total de 1.875 euros. Então, se a gente acrescentar as melhorias e o seguro na conta, a gente tem uma média de 1.400 euros. E aí é o que a gente fala, depende das melhorias que você quer fazer, do estilo de vida que você quer ter. Então, todos esses custos é com base nesses 12 meses que a gente ficou por lá. Espero que acrescente, né, no plano de vocês, que vocês usem essa planilha, veja o que você consegue tirar, o que você consegue melhorar. A gente mesmo sempre acredita que pode melhorar, a gente queria ainda ficar abaixo dos 1.000 euros. Todo mês, quando dá 1.000, eu falo, Beto, chega, não dá mais. Não é segredo para ninguém, a gente sempre gosta de mostrar onde a gente gasta cada centavo. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, porque afinal, como vocês sabem, a nossa renda ela vem do YouTube, do Patreon, do Apoia-se, camisetas, livros, bonés, vídeos patrocinados, charter. Então a gente está o tempo inteiro aí trabalhando e tem várias maneiras de você contribuir. A gente fica muito feliz com qualquer tipo de contribuição. Então semana que vem a gente vai mostrar para vocês o Tour pelo Sul, onde a gente deu várias palestras em Floripa, Joinville, Itajaí, São Francisco do Sul e Curitiba. Foi muito bacana encontrar com várias pessoas queridas, foi um sucesso e foi extremamente prazeroso estar com cada um de vocês. E a gente vai mostrar tudo isso aqui semana que vem. Fica de olho e a gente se vê. Bons ventos!